Então, pessoal, no Mindfulness, né, a gente vai usar os nossos sentidos, né? Basicamente é realmente experienciar tudo, né? Carol, como uma boa alquimista, né? Que eu me considero uma alquimista, porque eu sempre fui muito das experiências, né? Desde criança, assim, de fazer as coisas, de me aventurar, assim, de descobrir, né? E a alquimia, ela tem muito disso, né? Porque eu sou técnica em química também, tem outras químicas aí, né? Mas sempre teve esse lado mais mágico também. A alquimia também tinha muito dessa sabedoria, né? Além ali do humano, né? Além só das reações em si. Então, acho que é algo que representa bastante. E aí, né, a gente usa muito os sentidos, né? Então, quando a gente pensa, né? Até aqui eu trouxe, né? A base é da Gestalt terapia que eu aprendi, né? Com a Vanessa. A gente falou sobre isso na nossa live. Então, eu trouxe a percepção, né, dos sentidos ali, segundo a Gestalt, né, que a gente adaptou, né, como que a gente pode realmente estar aplicando isso, né, na prática de degustação. Então, por exemplo, o olhar, né, muitas vezes o nosso olhar é um olhar com julgamentos, é um olhar já começa a julgar pelo rótulo, né? Ah, não, Carol, ninguém faz isso. Né? Tem gente que, inclusive, compra pelo rótulo, né? Depois, aí a gente serviu, a gente vai olhar, julgar, né, pela própria bebida em si. Então, é um olhar com empatia, tá? A começar pelo rótulo, depois a olhar a bebida. É acolhê-la como ela está ali, aqui agora, né? Quando eu olho para o rótulo com empatia, eu já vou olhar, né, buscando o que tem por trás daquela imagem, daquela marca, o que significa. Quando que a gente faz isso, gente? Nunca, né? Né? Gente, muito difícil a gente fazer isso, né? Às vezes tem vinhos com nomes de linhas tão bonitos, né? E isso é algo que eu estou trazendo com a Jane ali no Degustando a Vida. A gente pergunta muito, né, o que tem por trás dos nomes, da história, qual vinho que representa a família. A gente está trazendo muito esse lado mais humano, né? Porque com certeza tem. Só que isso não chega na gente, ninguém está interessado, né? A gente precisa estar interessado também para passar isso adiante. Depois o tocar, né? Como que o vinho nos toca. Então, como que o vinho nos emociona e impacta também o nosso corpo, tá? Então, é o tocar nesse sentido, tá? O cheirar e o provar, nesse caso, né? Até a Vanessa tinha comentado que são sentidos que eles são menosprezados, assim, a gente não costuma trabalhá-los tanto, né? A gente subestima, a gente poderia desenvolvê-los muito mais. E é engraçado porque eu conversando com ela, eu falei, nossa, quando a gente toma vinho, normalmente são os sentidos que a gente mais exercita, né? O olfato e o paladar. Mas realmente, quando as pessoas perguntam, Carol, né, como que eu melhoro o meu olfato? Eu sempre falo, gente, a gente não é instigado desde pequeno, né? A gente não é estimulado a cheirar as coisas. Então é normal, né? A gente não vai de um dia para o outro conseguir sentir tudo, ter essa sensibilidade, né? Então é algo que realmente a gente não é estimulado. Inclusive, né? A Vanessa trouxe um ponto que a gente tem a cultura, inclusive, de mascarar os cheiros. Eu nem tinha parado para pensar nisso, né? Então, assim, o nosso próprio cheiro natural, né? A gente tende a esconder, né? Com os perfumes, com as fragrâncias, porque a gente não quer sentir o cheiro natural da pele, né? Até das próprias coisas, né? Enfim, tudo a gente coloca, né? Perfume, cheiro, enfim. E normalmente quando a gente cheira as coisas é no sentido negativo. É quando vou cheirar uma comida, ver se não está estragada, né? A gente nunca cheira a comida, deliciosa, né? Pega uma garfada, ninguém faz isso aí, né, gente? No máximo a gente cheira ali quando tem algo no forno, que aí tomou conta da casa, né? Mas o hábito de realmente cheirar, quem ensina os filhos aí a cheirar a comida, fechar os olhinhos, cheirar, depois para botar na boca. Isso tudo, gente, tem que fazer, começando com as nossas crianças. Ó, Eduardo aí, ó, já fica a dica aí, ó. Eu sempre tive esse hábito de tirar as coisas. Minha mãe ficava me repreendendo, dizendo que era falta de educação. Pois é, Eduardo, tem isso. As pessoas acham que é falta de educação, né? Então, tu já faz diferente com o seu filho, né?
Porque isso aí estimula, até aguça o paladar, né? Porque a gente sabe aí, ó, quem teve, né? Isso já com resfriado qualquer, a gente já nota isso, né? Que é totalmente ligado. Então, crianças até que são chatas de comer e coisa. Por quê? Porque a gente não estimula os sentidos. Né? A gente quer dar, às vezes a gente tem preguiça de preparar uma comida, né? Um pouco mais elaborada, com uma apresentação mais interessante para a criança. E aí a gente quer fazer aquela coisa, né? Primeiro a criança vai no visual, claro, né? Mas depois até o cheiro, tudo isso. A gente estimula a criança, né? A interagir com a comida, com o alimento, é totalmente diferente. E com a gente também é assim, né? Então, é resgatar essa criança aí que está em você, né? A gente viu que com a pandemia, né? Com a perda aí do olfato, né, a gente começou a dar importância para isso, né? Para os sentidos aí que a gente não dava. Né? Tem pessoas aí que ficaram meses e meses, até né, ano aí, e não recuperaram, né? E nossa, né? Que triste, porque realmente é trivial, né? A questão do paladar também, né? A gente não explora quase nada, se parar para pensar, tá, eu, Carol, por exemplo, sempre fui muito gulosa, né? Ali uma fotinha minha ali, ó. Um post que eu fiz, você tem paladar infantil, que eu vou falar sobre isso. Eu sempre fui muito boa de boca, né? Desde neném, minha mãe fala, inclusive, era até o outro oposto, né? Que eu era insaciável, né? E aí, eu comia de tudo. Não tinha isso, eu adorava provar, sempre gostei de provar tudo, era muito gulosa mesmo. Eu sempre fui muito sensorial mesmo, assim, que eu era cada garfada um elogio. Minha mãe, até quando né, eu deixei de morar com ela, que eu cresci, ela sente falta. Até hoje ela comenta isso, porque eu, a cada garfada, tá uma delícia, e fechava os olhos, essas coisas, né? Mas é coisa bem de gente bem gulosa, né? Mas eu, por exemplo, quando era criança, né, legumes, tudo eu comia. Mas tinha, por exemplo, berinjela, eu já não gostava muito, né? Que tinha um amargozinho. Então, assim, a gente não é estimulado. Nossa cultura brasileira é doce e sal, né? Ácido, né, e amargor, a gente não tem muito na nossa culinária. Claro, dependendo da região, a gente vai ter regiões aí que tem mais descendência alemã, vão ter as conservas, ter mais, né? Aqui nos italianos, né? Eles têm vinagre de vinho que é super concentrado, então eles botam bastante vinagre, estão mais habituados. Claro, dependendo de algumas frutas cítricas ali mais ácidas, mas a gente compensa no açúcar, né? No suco. Então, amargor, então, a gente não tem né, nenhuma intimidade, né? Quando a gente vai para visitar outros países, enfim, que a gente vê outras culturas, a gente vê que vários povos eles estão habituados, né, com o azedo e com o amargor, né? Então, e as texturas também, que é uma coisa que eu comecei a perceber também já agora no meu mestrado, gente, que eu comecei a dar valor para as texturas diferentes. Quando a gente começa a querer cuidar mais da alimentação, que vai para o integral, começa a ter que mastigar mais as coisas, isso incomoda. Não sei se você já repararam, está acostumado ali, a gente tem muita influência dos processados, né? Então, se você tem um legumezinho um pouquinho mais al dente, de início não é tão legal. Para a criança, ela já reclama, tem que mastigar um pouquinho, né? Só que eu vi, né? Então, quando eu era criança, não gostava muito de cenoura, não gostava muito de vagem. Mas comia, tá? Mas não gostava muito. Mas aí hoje, que eu deixo tudo mais al dente, eu sinto muito mais prazer. Porque meio que quando a gente cozinha tudo também demais, fica tudo meio com o mesmo gosto, né? Perde o gosto. Então, trabalhar as texturas também. Isso daí, gente, quando a gente fala de vinho, o que isso tem a ver com vinho, Carol? Quando a gente fala de vinho, a gente fala de taninos, a gente fala de texturas. E aí você vai descrever um vinho, esse vinho aqui ele é macio, ele é aveludado. Pô, se você nunca está habituado né, a ter nenhuma textura diferente na sua boca, você nunca vai conseguir nem imaginar o que é isso, né? Então, a gente precisa, sim, calibrar também, né, para estar percebendo, né? E é normal, um processo, né? A gente não faz parte da nossa cultura. Carol, dá uma dica para aguçar o paladar. Tem coisas que a gente come que mascara outros. Sim, Eduardo. Por exemplo, o próprio açúcar, né? O próprio açúcar, ele mascara um monte. Inclusive, no mundo dos vinhos, por exemplo, a gente costuma dizer, se um vinho ele é defeituoso, né? Se você bota o açúcar lá, ele vai mascarar.
Eu gosto de sentir o cheiro dos temperos. Eu também. Eu sou, nossa, e quando tem algum tempero diferente, eu pego e já compro, já testo, faço receitas ali no feed, já busco, porque eu adoro também. Eu também ouvia que era falta de educação, Valesca. Minha filha sempre foi super ligada em cheiro e associava cheirinho do vovô, da vovó. Olha que bonitinho, Tatiana, que gracinha. Ai, que bonito, né? Isso é inesquecível, assim, né? Marca. E o que que acontece, né? As crianças, elas não têm essa preocupação em ter que guardar essas preocupações nossas, né? De adultos ali, da mente cheia, de ter que dar nome, de ter que dar significado. Ali, né, ela criou a memória, né, o banco de dados, e depois ela conseguiu dar nome, né, porque criou uma memória mesmo, né, então ela, cheirinho do vovô, da vovó, mas por que ela criou essa memória? Porque com certeza quando ela estava, né, no vovô e na vovó, ela viveu, inspirou aquilo de uma forma, né, que ela criou aquela memória nela, ficou marcada. E quando ela estava naquele momento, ela não estava preocupada em vou guardar uma memória aqui do cheirinho do vovô e da vovó. Não, ela estava ali 100% e viveu aquilo, que é o que é mais difícil para a gente, né, como adultos. Então é isso que a gente tem que aprender com a criança, né? E aí, gente, falando do paladar infantil, né, e do paladar aí que evolui. A gente tem várias pessoas, né, no Brasil, e isso a gente, por isso que eu acho que a gente não pode julgar, porque é parte da nossa cultura o açúcar, né? A gente sabe disso. Claro que já está mudando bastante, tem várias pessoas que já estão mais atentas, tentando diminuir o açúcar, né? Eu, inclusive, a questão do café, né, a gente começa. Mas, por muitos anos, eu tomava o café, né, melado, né? Minha avó fazia o café com leite para mim, ela botava acho que 3 colheres de açúcar no café com leite, vocês têm noção? Ela toma assim ainda. Meu Deus, né? Chega a dar arrepio só de pensar. Então, não tem como julgar essas pessoas, né? Se a pessoa ela vai tomar um vinho suave, vai gostar do vinho doce, e eu querer que ela mude de gosto, não posso fazer isso, sabe? Eu estou destruindo a história, eu estou, sabe, assim, ferindo também a história, né, as raízes daquela, um desrespeito com a pessoa. Do meu ponto de vista, assim, Carol, tu leva muito a sério as coisas. Mas tem coisa, gente, que, sei lá, é respeito mesmo, né, questão de... Se você se colocar realmente no lugar do outro, é a questão da empatia, né? Se coloca no lugar do outro por tudo que ele viveu, pô, não tem como querer apagar isso. É querer apagar. E aí tem gente, pessoal, que vai ter esse paladar infantil, que não vai mudar. Vocês não conhecem pessoas assim? Às vezes até alguém aqui pode ser, né? Eu atraio muito aventureiros, né? Pessoas no meu perfil, já fiz enquetes e tudo. Normalmente são perfis os vinotypes, né? As preferências do vinho são os aventureiros. São pessoas que gostam de provar coisas novas, quanto mais fora da caixa, melhor, que se identifica com o projeto do aventura. Mas a gente tem também as pessoas conservadoras, né? E pode ter aquela pessoa que, não gosto disso, não vou provar, não sei o que e tal, né? Meu irmão era assim quando era criança, mas hoje ele não é mais assim, não. Mas tem gente que fica assim a vida toda. E não tem problema, não tem que mudar. Tem espaço para todo mundo no mundo, né? Isso aí é um paladar infantil. Não provo, não gosto. Sabe? Não evolui, não prova coisas novas, não abre, fica naquela bolha. Já o paladar, né, em evolução, em constante evolução, a gente está provando, né, novos sabores, novas texturas, né, e está ali mudando, sempre, né, se atualizando. Então, normalmente é isso que acontece, né? A maioria das pessoas estão desse lado aqui, mas tem algumas que vão ficar no paladar infantil. E aí, normalmente, as que estão em evolução, eu começo com um vinho suave, né? Ou um vinho também, às vezes, não é nem doce, mas é mais leve, mais frutadinho. E depois eu vou migrando para o vinho mais encorpado, né? Até eu chegar ali no meu gosto, entender, né, o que eu mais gosto. Ou também pode depender da fase, do seu momento, né? Você ter preferências ali de acordo com aquele seu momento. Tem muitas variáveis, né, gente? Eu, pelo menos, Carol, eu acredito muito que não é estático, não é fixo, definitivo, né? Então, tá em constante evolução. Ainda mais assim se você tem esse perfil aventureiro, né?
Não sei se vocês já viram esses conteúdos que eu tinha postado há um tempinho atrás, né? Fiz um aqui, você nunca saberá tomar vinho, né? O que eu falo sobre isso? As pessoas ficam, imagina, né? Eu já sei tomar vinho, aí vão lá aquelas pessoas lá, eu falo justamente o que ela não imaginava que eu iria falar, né? Eu falo que quando a gente fica preocupado em julgar, né, em dar nomes, dizer se está certo, se está errado, a gente não está vivendo o presente. E a gente não está se permitindo até se emocionar com o vinho, porque sim, isso acontece. Só que para a gente se emocionar, a gente precisa estar usando 100% nossos sentidos, né? A gente precisa estar realmente naquele momento ali, inteiramente. E se a gente está tomando vinho, fazendo mil e uma coisa, ou com a cabeça, tá? Você pode estar aqui só com vinho, mas sua cabeça não está aqui. E aí ninguém está vendo, tá todo mundo te vendo só tomando vinho, né? Ninguém que está na sua cabeça só tu sabe, né? Então, é algo mesmo da gente refletir. A gente sabe que a gente tem a mente a mil, né? Então é bem comum isso acontecer. Se eu estou aqui tomando vinho, minha mente não está aqui, deu, não sei tomar vinho. Não sei, admite, não sei. Não sei, não vou saber. Se eu não tiver minha mente aqui no momento presente, a gente viu ontem, né? Sobre o vinho ser sagrado, né? Sobre a história de Baco que eu falei, né? Então é isso, é estar com assim, com a mente presente, né? Para a gente saber tomar. Sacralizar o momento, né? Ter esse respeito. Né? Então, assim, se você está com a mente a mil, está cheio de preocupações, está triste, aconteceu alguma coisa, né? Enfim, está decepcionado, enfim, não vai beber. Não é a melhor escolha, tá? Então, a gente também saber respeitar isso. Beber no piloto automático, né? O que isso quer dizer? É uma falta de contato consigo mesmo, né? No momento presente. É a falta de contato com as próprias necessidades. Porque quando você está bebendo aqui no piloto automático, você não está prestando atenção. Por que você está bebendo? Né? Você se pergunta por que você está bebendo, qual que é a sua intenção com aquilo? Está com sede? Não é, né? Só que a gente bebe como se a gente tivesse, né? Porque a gente está, né, com essa falta de contato com as nossas próprias necessidades. Para tapar algum buraco, será? Às vezes pode ser, né, pessoal? Eu, Carol, digo por mim. Eu sou uma pessoa, como falei, sempre fui muito gulosa. E isso é um dilema aí, né, da minha vida, essa relação aí com a comida, né, de às vezes fico ansiosa e desconto na comida, né, e no vinho também. Também vai ser assim, não vai ser diferente. Né? Se eu tenho esse comportamento com a comida, eu tenho que prestar mais atenção, tenho que cuidar ao máximo, né? Então, eu tentar buscar, só que, claro, aí pode ser que alguém ache, tá, mas a comida não é perigosa. É também, né? Se a gente fizer esse consumo assim, sem consciência, também vai ser maléfico, né, para o nosso corpo, né? Claro, depende aí do que do que tu tem de valor, né? Se tu se importa, né? É que eu, como eu falei ontem, né, para mim, meu corpo é um templo sagrado. Então, quando eu começo a me mutilar, eu me sinto muito mal. Não é porque fulano falou, outro fulano falou, é porque eu, Carol, me sinto responsável por isso, né? Então, vai aí também, né, de cada um. Então, pessoal, será que então dá para medir, Carol? Vou medir. Eu até tinha comentado já sobre isso. Eu sei que tantos ml para mim tá ok, né? Dose que o médico recomenda, né? Ou vou dobrar essa dose e vai ser papum ali para mim e deu. Não tem receita de bolo, né, gente? Por mais que você ache que o meu limite são três taças e tal, tem inúmeras variáveis, gente. E como eu falei, né? A questão do emocional impacta muito em como esse vinho ele vai ser absorvido no nosso corpo, tá? Então, não adianta querer separar uma coisa da outra. Aqui a gente não está falando só de metabolizar, de metabolismo, enfim, de física e química, mas tem toda a psique, todo o emocional envolvido, né? E as consequências elas vão vir justamente daí. Inclusive, né, tem dias, não sei se já aconteceu com vocês, de tomar um gole, o gole descer quadrado. Tem dias que acontece. Aí você vai continuar bebendo? Não, né? O corpo dá sinais. E eu aprendi isso na peregrinação, né? O corpo grita. O corpo grita, a gente precisa prestar atenção e ouvir, né? Então, é isso daí. É prestar atenção, né, nesses sinais. Acho que eu falei tudo aqui. E lembre-se, né? Você é um peregrino do vinho. Então, essa mudança não é de hoje para amanhã. Eu, Carol, digo por mim, né? Estou num constante caminhar
Ah, Carol, você faz sempre? Você sempre toma assim? Não, não, gente, não é sempre que eu tomo assim. Mas eu já reparei que quando eu aprecio assim, é outra sensação totalmente diferente, é outra experiência. E eu estou tentando cada vez mais, né, ter essa experiência, porque é tão boa que eu quero repetir, né, mais e mais. Então, mas não vou dizer que é do dia para amanhã e que vai ser sempre assim, que é só apertar um botão, que não é, né? Então, pessoal, outro post que eu partilho aqui com vocês, né? Para quando você está guardando esse vinho, né? Então, assim, não fique guardando o seu vinho na adega lá para não sei quando. Você acha que é um aprendizado que praticamente todo mundo teve, né? Tá tendo aqui nessa pandemia. Então, não fica guardando esse vinho, não. Né? Abre esse vinho, se é um vinho bem especial, Carol, mas é um vinho muito especial, justamente por isso, né? E tome dessa forma, presente. Com certeza vai fazer valer a pena. Você vai estar valorizando, né, esse vinho aí. Tá? Vamos lá. Qual o segredo? Olha, é bem simples, tá, gente? Tem muito mistério, não. Agradece e desgourmetiza bem. Então, pessoal, agradece e desgourmetiza. Agradece por essa oportunidade, por esse vinho, assim como a gente vai praticar, né? E desgourmetiza, tá? Porque a gente tem esse probleminha aí de gourmetizar demais, né? A gente já falou sobre isso. Bora descomplicar, né? A gente fica falando de descomplicar, mas o fato é desgourmetizar mesmo, né? Porque quando a gente fica complicando demais, dando, né, falando palavras difíceis, pérolas de tapioca, né, com redução de vinho tinto, né? É o sagu, né? Então aí o negócio complica. E a gente só faz isso com vinho, né? Então, desgourmetiza bem.